E é verdade que as notícias circulam muito rápido, afinal de contas, a Caixa Seguridade trouxe o seu último relatório de desempenho há apenas 3 dias, mas as matérias já se acumulam, trazendo manchetes como essa aqui, dizendo que a Caixa Seguridade registrou um aumento expressivo na capitalização e previdência. E coloca expressivo nisso, porque se observarmos aqui o crescimento de mais de 100% na capitalização e 14,5% de alta na previdência, realmente chama muita atenção. Mas será que essas informações fazem realmente sentido? Ou seja, elas vão trazer um impacto para o investidor? Ainda mais porque se observarmos o que está acontecendo com a Caixa Seguridade nos últimos 6 meses, ela está acumulando uma alta incrível de 17,78%. Cotações novamente arrastadas por um rally de alta, inclusive com a própria BB Investimentos fazendo uma análise da Caixa Seguridade muito recentemente, e eles estão reiterando, ou seja, confirmando a recomendação de compra das ações da Caixa Seguridade. E a questão é que os investidores mais calejados no mercado já estão acostumados a entender as entrelinhas dessas matérias e também dessas análises. Mas se você quer ajuda para entender o que esses relatórios estão explicando, esse vídeo é para você. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso que neste vídeo aqui eu vou trazer para a nossa comunidade uma avaliação se realmente faz sentido essa recomendação de compra das ações da Caixa Seguridade com CXSE3 que o mercado tem trazido, inclusive como eu mostrei, a recente recomendação de compra das ações por parte da própria BB Investimentos, analisando, entendendo os resultados principalmente, para assim nossa comunidade ter mais ferramentas para compreender se faz sentido realmente o momento da recomendação de compra ou se você deve ficar realmente afastado das ações CXSE3. Além disso, como eu sempre faço aqui no canal, vou trazer análise técnica de CXSE3 e avaliar os fundamentos da companhia, além de trazer os alertas aos investidores para a gente entender se as ações estão caras ou baratas nesse momento. E justamente por trazer toda essa informação reunida neste vídeo e resumida também para você, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, sem dúvida nenhuma, a parte fundamental desse vídeo é a que eu vou trazer logo no início dele, que é entender o relatório de desempenho mensal que foi divulgado no dia 14 de dezembro com o relatório de outubro de 2023. E é sempre assim como eu tenho trazido todos os meses aqui no canal. A diferença desse para os outros meses que eu tenho trazido é que como a gente está chegando mais perto da finalização, porque já estamos no mês de dezembro, então eu vou trazer também nesse vídeo, já que tem recomendação de compra no mercado para as ações CXSE3, a comparação com o mês de setembro. E assim, vamos chegar à conclusão juntos aqui se faz sentido ou não investir nas ações da Caixa Seguridade, se ela tem espaço para continuar valorizando e, obviamente, vamos falar também dos dividendos, mas principalmente enxergar as perspectivas da empresa. Porque, caso contrário, se o investidor não tem essas informações para tomar decisões, pode acabar trocando os pés pelas mãos, ou seja, como a gente fala no mercado, ficar para apagar a luz. Sendo assim, eu vou trazer aqui o desempenho mensal do mês de outubro de 2023 da Caixa Seguridade, e que, aliás, ela mudou de aparência, está com um layout novo aqui para facilitar a leitura dos resultados da companhia. Lembrando que esse relatório, ele também tem dados da SUSEP, e fica fácil de perceber porque o desempenho mensal do mês de setembro, que foi o resultado anterior a este que eu estou trazendo hoje, o layout dele é bem diferente do layout que eu vou apresentar agora. Bem, então vamos começar com a Previdência, que teve um aumento realmente de 14,5%, mas esse aumento foi nas reservas técnicas. Afinal de contas, esse aqui foi um número que foi apresentado na matéria que eu trouxe na chamada desse vídeo, que foi a Previdência registrando alta de 14,5%, e notem que também teve capitalização com aumento de 118,5%. E é isso que precisamos entender aqui, justamente para ter o cuidado e o discernimento quando a gente lê matérias como essas, para compreender realmente qual é a amplitude e a realidade, ou seja, o impacto que isso tem no nosso investimento, que aliás tem que refletir, obviamente, nos lucros de uma determinada empresa que faz parte do nosso portfólio. Então esses 14,5% relacionado em reservas significa que são as reservas técnicas, ou seja, para a Previdência são fundos acumulados pela empresa de seguros ou previdência para garantir o pagamento futuro dos benefícios prometidos aos clientes. E no caso da previdência, essas reservas são formadas pela constituição de participantes dos planos de previdência privada, sendo elas fundamentais para a solvência e também a estabilidade financeira da empresa de previdência, para cumprir com as obrigações futuras. Então podemos dizer que o aumento das reservas nada mais é do que a obrigatoriedade de execução da previdência, ou seja, a estratégia de previdência da empresa. Isso não quer dizer que é necessariamente
um resultado de performance, ou seja, de bom desempenho. Afinal de contas, quando a gente observa a contribuição bruta mensal, teve queda de 12% em relação a outubro de 2022, comparando com outubro de 2023. E ainda por cima, o mercado sem a Caixa Seguridade, e é por isso que a gente precisa dos dados da SUSEP, foi na contramão. Enquanto a Caixa Seguridade teve queda de 12%, o mercado cresceu 21,9%, ou seja, queda para a Caixa Seguridade e fortíssimo aumento no mercado sem a Caixa Seguridade, indicando que ela está na contramão do mercado. Mesma coisa aqui na contribuição bruta acumulada, queda de 23,4% e o mercado sem ela, 15,7% de crescimento. Mas fica ainda pior quando a gente observa a captação líquida mensal, ou seja, aquilo que a empresa conseguiu de fato trazer para a Previdência, porque chegou em 392,6 milhões de reais, mas isso é uma queda de 41,7% em relação a outubro de 2022. E ainda por cima, o mercado sem a Caixa Seguridade também cresceu 17,1%, fortíssimo crescimento inclusive. A captação acumulada dos 10 primeiros meses desse ano, a Caixa Seguridade está caindo 62,2%, fechando em 4,5 bilhões de reais, e o mercado sem a Caixa Seguridade crescendo 61,2%. Então, o fato das reservas estarem crescendo 14,5% não se reverte em absolutamente nada positivo para os acionistas. E aí, para os mais atentos, já devem estar se perguntando, mas Alex, será que não está melhorando em relação a setembro de 2023, uma vez que você disse que iria comparar aqui o resultado com o mês anterior? Esse é um outro problema, porque o resultado de setembro foi de 2,02 bilhões de reais nas contribuições mensais, que teve queda também de 25,4%, e aqui podemos ver que não chegou a 2 bilhões, fechando em 1,990 bilhões de reais. Então teve queda na comparação mensal ano contra ano e também em relação ao mês imediatamente anterior. Já na capitalização, realmente teve aqui um crescimento impressionante de 118,5% na comparação com outubro de 2022. Excelente resultado, na verdade, excelente até uma palavra modesta para representar esse crescimento aqui, que foi mais do que o dobro, 118,5%. Também teve a arrecadação acumulada, que cresceu 90,4%, e as provisões técnicas com crescimento de 156,8%. E já que eu expliquei as reservas técnicas, eu vou explicar também as provisões técnicas. Afinal, ela se refere aos recursos que são acumulados em produtos de capitalização. Então, os produtos de capitalização são uma espécie de poupança de longo prazo, onde o cliente faz pagamentos periódicos e concorre a sorteio de prêmios em dinheiro. Ao final do contrato, o cliente resgata um valor acumulado, que pode ser uma parte ou até mesmo o total dos valores pagos. Então, a provisão técnica, neste caso, é o montante que a empresa de capitalização deve manter para garantir o pagamento desses valores aos clientes justamente no final dos contratos ou até mesmo durante sorteios. Claro que vai depender de empresa para empresa que tem o modelo de capitalização. E quando a gente observa a capitalização com 127,3 milhões de reais na arrecadação mensal, no mês de outubro, ela está crescendo sim, muito mais do que o mercado sem a Caixa Seguridade, que cresceu 16,8% na comparação também com outubro de 2022. Até mesmo na arrecadação, esse crescimento de quase o dobro, 90,4%, é impressionante, e o mercado sem a Caixa Seguridade cresceu 3,6%. Então, novamente, provisões técnicas, apesar de ser um grande crescimento, ela é apenas algo que eu diria obrigatório para executar a capitalização. A questão é que quando a gente observa o que foi feito em setembro de 2023, que também teve uma grande alta de 35,3% na arrecadação mensal, ainda assim podemos observar que a arrecadação foi de 143,5 milhões de reais. Então, novamente observamos aqui uma queda em relação a setembro deste ano, que fechou em 127,3 milhões. E quando a gente observa os seguros por prêmios emitidos, bem, esse aqui eu já posso dizer que foi bem melhor do que o resultado de setembro deste ano. Mas vamos observar. O destaque aqui de crescimento foi para o ramo prestamista. E quem diria? Afinal de contas, a Caixa Seguridade estava indo muito mal no prestamista. Mas aqui teve realmente um aumento de volume de concessões de crédito para pessoas físicas e jurídicas também no mês de outubro. Sendo que desse montante, 47,2% corresponderam a pessoas físicas, 34,1% a pessoas jurídicas e 18,7% do segmento rural. Também teve aumento pro habitacional, 10,7%, o de vida cresceu 12,4% e o residencial também forte aumento em 21,3%. O único que teve queda aqui foi outros não estratégicos e, como o próprio nome diz, é não estratégico, então a empresa não coloca energia aqui, queda de 30,8%.
O que importa é que no fechamento de outubro de 2023, o resultado foi de 815,6 milhões de reais, que foi um crescimento de 13,4% em relação ao outubro de 2022, sendo que no mês de setembro, o fechamento foi de 743 milhões de reais, representando uma queda de 1,5%, como eu trouxe no mês passado. Então, para seguros aqui em prêmios emitidos, o resultado do mês de outubro foi realmente um feito. Crescimento em todos os ramos e ainda por cima vastamente superior ao mesmo mês do ano passado e também superior ao resultado de setembro deste ano. Elementos esses que podemos ver que o mercado sem a Caixa Seguridade cresceu 6,2%, ou seja, menos da metade do que a Caixa Seguridade cresceu em outubro deste ano. Já na visão do acumulado, ou seja, dos 10 primeiros meses do ano de 2023, aí a Caixa Seguridade precisa correr mais, porque ela cresceu 4,6%, fechando em 7,5 bilhões de reais, e o mercado sem ela fechou em 9,9% de crescimento. Elemento esse que não tem acontecido com a BB Seguridade. E que, aliás, se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando a respeito da BB Seguridade, deixe nos comentários abaixo, até porque podemos também fazer nesse mês uma comparação entre a Caixa Seguridade e a BB Seguridade, para quem está na dúvida entre as duas empresas, e até mesmo sobre o pagamento de dividendos. Afinal de contas, os dividendos só vêm mediante a lucros, faz todo sentido ter uma análise nesse vídeo comparando as duas seguradoras. Mas é claro, aí eu preciso que vocês deixem nos comentários abaixo, porque como eu sempre falo, ainda que eu não consiga responder a todos os comentários, eu tenho mecanismos para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E agora a grande questão, a sinistralidade por ramo, como tem acontecido. Novamente a Caixa Seguridade mudou aqui a forma de apresentar esses resultados e ficou realmente mais simples de ler. Porque aqui ela simplificou muito a nossa vida. Ela já faz a apuração de outubro de 2023, trazendo um total de sinistralidade de 24,7% para os prêmios ganhos. O que é muito ruim, é claro. Toda vez que a gente tem sinistralidade, ou seja, existe a execução do pagamento do prêmio, isso é ruim para a seguradora, porque isso representa que a empresa vai ter que sacar esse valor para garantir o direito do assegurado. Mas na contrapartida, quando a gente compara com outubro de 2022, foi uma queda de 3,3%. E as quedas são justamente o que a gente procura nesse relatório, para ver se a empresa está gastando menos com os prêmios emitidos, e assim gerando os prêmios ganhos. E houve realmente queda de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado, mas teve um aumento forte de 4,5% do mês passado para esse mês, ou seja, setembro deste ano contra outubro deste ano. E quando a gente observa o acumulado dos 10 primeiros meses deste ano contra do ano passado, houve queda de 2,3%, mas ainda assim, o mercado sem a Caixa Seguridade caiu 9,4%, mostrando claramente que no resultado mensal a Caixa Seguridade está melhor do que o mercado sem ela, mas no acumulado deste ano, ou seja, os 10 primeiros meses, aí a história muda e muda muito, mostrando que a eficiência, ou seja, a análise de risco da Caixa Seguridade não está tão boa quanto a do mercado. E agora que você já entendeu isso, fica muito mais fácil de compreender esse relatório da Caixa Seguridade que a BB Investimentos trouxe sobre a companhia, dizendo que houve novo recorde no resultado do terceiro trimestre deste ano, lembrando, fechamento de setembro. Então a BB Investimentos está reiterando compra, ou seja, recomendação de compra para a Caixa Seguridade. Nesse aspecto, eles estão reiterando que a empresa teve um lucro líquido recorrente de 916,6 milhões de reais, puxado principalmente pelo crescimento da carteira de crédito habitacional da Caixa Econômica Federal e um ROI de 50,4%, ou seja, um aumento de 4,9 pontos percentuais na comparação anual. Então, eles destacam no desempenho operacional que as receitas operacionais ficaram em 1,2 bilhão de reais, ou seja, aumento de 15% ano contra ano, e esse foi o melhor patamar trimestral histórico. A grande questão é se realmente vai continuar, porque tem percalços no caminho, como a Previdência, que teve queda de 22,7% ano contra ano. E assim, esse relatório que eu acabei de mostrar, ainda por cima comparando com o último mês da apuração do terceiro trimestre do ano de 2023, ou seja, setembro, fica muito mais fácil de tomar uma decisão do que estar por vir. Afinal, as cotações começaram a disparar e já já vamos fazer a análise técnica das ações CX e C3. Então todo o vídeo acaba se tornando uma grande ferramenta de apoio a tomar decisão. E por isso que é importante a gente observar a recomendação da BB Investimentos. Ticker aqui, CXSE3, com a recomendação de compra, onde o preço nesta avaliação estava em R$ 11,24 e o preço-alvo no dia 31 de dezembro de 2024 é de R$ 12,70, com uma potencial valorização de 12,99%.
E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. Bem, e como a Caixa Seguridade está hoje? Observando aqui as ações CX e C3, que são as ações ordinárias da companhia, e lembrando, a Caixa Seguridade está inscrita no segmento de novo mercado, o que garante o mais alto nível de governança que uma companhia listada na Bolsa de Valores pode possuir. E nesse caso, as cotações atualmente estão aqui em R$ 12,04, uma valorização dos últimos 12 meses que impressiona, 64,38%. O PL ainda é bom, de 10,24%, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E como benchmark de mercado, como eu sempre falo aqui nos vídeos do canal, é um PL de até 15 vezes, fica claro de ver que realmente 10,24 é um bom PL para as ações da Caixa Seguridade. A única questão que o investidor precisa considerar ao observar tanto o PL quanto o PVP e outros indicadores que são fundamentalistas é que esses indicadores são como se fosse o retrovisor. Então, a primeira parte do vídeo eu ensinei a nossa comunidade a enxergar o futuro, tentando entender as perspectivas da companhia. E aqui são indicadores do que já aconteceu, justamente para facilitar, ou seja, ter uma linha de base do que aconteceu e do que pode acontecer. Lembrando só que a renda variável ela não tem garantias de rentabilidade positiva, então é sempre importante ter isso em mente. Não quer dizer que as ações estão subindo quase 65% nos últimos 12 meses, que ela vai continuar subindo nesse mesmo ritmo. Afinal, resultados passados não são garantias de resultados futuros. E é por isso que avaliamos a perspectiva. O PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a empresa está 183% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield de 8,31%, que é um belo dividend yield, ainda mais com toda essa valorização. Para o investidor dos últimos 12 meses, ou seja, o investidor que eu vou chamar de médio prazo, ele está colhendo toda essa valorização, ainda mais os pagamentos dos dividendos. E quando falamos de pagamento de dividendos, é importante lembrar, o IPO da Caixa Seguridade aconteceu em meados do ano de 2021, como podemos ver nesse gráfico aqui. Então, é por isso que quando observamos o histórico de dividendos da Caixa Seguridade, não temos mais informação anterior ao ano de 2021, pelo menos publicado nas ferramentas que estão disponíveis no mercado. Afinal, se você não tem todas as informações que você precisa publicadas em sites que geralmente você utiliza na internet, lembre-se sempre de consultar a fonte oficial, ou seja, o site de relações com os investidores das empresas, como estamos fazendo aqui da Caixa Seguridade. Porque aqui temos o histórico de pagamento de dividendos, que foi realizado no ano de 2023, mas também se rolarmos aqui, vamos ver desde o ano de 2015. E assim podemos ver que ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos, porque o payout médio desde o ano de 2015 sempre foi acima dos 80%, com uma única exceção do ano de 2016, que ficou em 77%. E nesse aspecto de pagamento de dividendos, existe um trunfo que pode fazer com que as ações da Caixa Seguridade se tornem ainda mais atraentes para os investidores de longo prazo, porque a própria companhia, a Caixa Seguridade, trouxe que ela quer começar a distribuir dividendos trimestralmente a partir do ano de 2024. E de acordo com o diretor financeiro da companhia, o senhor Eduardo Oliveira, ele falou para o mercado que a Caixa Seguridade terá condições mínimas para começar a distribuir dividendos a cada trimestre no início do ano de 2024. O calendário de eventos da Caixa Seguridade, podemos observar que em fevereiro de 2024 já estão marcadas as reuniões de divulgação de resultados do quarto trimestre do ano de 2023, que acontecerão nos dias 22 e 23, ou seja, 22 a divulgação dos resultados e dia 23 a teleconferência dos resultados. Momento esse muito propício para o diretor financeiro da companhia trazer essa confirmação para o mercado. E se ele realmente trouxer, será realmente um marco para a Caixa Seguridade, e é por isso que eu também estou adicionando nesse vídeo, afinal de contas já estamos no final de dezembro. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham da Caixa Seguridade e qual a sua expectativa em relação às ações da companhia. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.